E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o futuro do Vasco. Como será o 2025 do Vasco? E aí nós temos duas vertentes. Pode acontecer que 2025 do Vasco seja bom para o torcedor vascaíno, que o Vasco volte a ter um time forte e que volte a disputar títulos. Isso vai acontecer se o Vasco for vendido para um investidor sério que queira colocar o Vasco novamente lá nas cabeças, como faz o John Textor com o Botafogo. E pode ser que o 2025 do Vasco seja pior do que o ano de 2024 se o associativo continuar à frente do clube com essa historinha de que quer enxugar a dívida e ainda falando que o time que você não pode fazer futebol gastando mais do que você arrecada. Então isso já é um claro sinal de que vai dar ruim. Isso já é um claro sinal que não teremos investimento em contratações, que não teremos reforço à altura do Vasco, que o nosso time vai ser um time para brigar do meio de tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande verdade. E também temos a novidade de que Marinakis, mais uma vez o filho, acabou falando sobre o Vasco. Eu vou trazer isso aqui para vocês, mostrando que sim, existe um interesse na compra do Cruz Maltino. Já tá até com camisa da Força Jovem, para vocês terem noção. Então existe esse interesse e até o dia 27, que é o dia no qual vamos saber se o Vasco será do associativo de novo ou se o Vasco será da ACAP para fazer a venda para algum comprador e o Marinakis tem interesse em fazer a compra do Vasco. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, ontem o Vasco voltou a perder de 3-0 no Campeonato Brasileiro. Já tínhamos perdido para o Botafogo por 3-0 e agora perdemos para o Fortaleza por 3-0. Lembrando também que o Vasco já tinha tomado um 3-0 do São Paulo e a gente está em nono colocado do Campeonato Brasileiro sem muita ambição. A gente sonha com a vaga na Libertadores da América, mas o nosso time dá atuações de um time que não vai conseguir vaga para a Libertadores. A gente vai ter que se contentar com Sul-Americana, infelizmente. Também, cara, se o Vasco continuar com o associativo, não faz nem sentido você ir para a Libertadores. Você acha realmente que esse elenco do Vasco, até piorado para a próxima temporada, tem alguma condição de jogar uma Libertadores da América? Não temos, rapaziada. Essa é a verdade. E foi decidido que dia 27 teremos o julgamento para saber qual será o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco vai retomar ali o controle, o associativo do Vasco, que por meio de nota ali, diz que o Vasco tem esse interesse em vender para um comprador, de um comprador que tem ambição de transformar o time em campeão de novo, mas que no Conselho dos Beneméritos o assunto é outro, é de que não vai vender agora, é de que vai reestruturar o clube financeiramente para vender por mais caro lá na frente, e ainda dizem que a ideia que se tiverem condições é não vender o Vasco de novo, é retomar o controle do associativo se for viável financeiramente. Esse é o nível das coisas que a gente tem que aceitar no Vasco. Então, para o torcedor é dito uma coisa e no Conselho dos Beneméritos é dito outra coisa. Isso não é você utilizar da verdade. Não é você utilizar da verdade com o torcedor. A gente tem que se lembrar que teve uma votação dos sócios do Vasco que votaram por muita maioria que querem o Vasco como SAF. Que querem o Vasco como investidor, que é a única forma do Vasco voltar a ser competitivo em cenário nacional e disputar algum título. O associativo é isso, é se espelhar no projeto do Grêmio, no qual o Grêmio está abaixo do Vasco no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. Olha que lindo, né? Olha que lindo esse projeto. Tá certo, rapaziada? Tá certo? E teve esse print aí que eu vou passar agora para vocês de uma conversa do Zé Colmeia com o filho do Marinakis, que também tem ali ações nos clubes, né, que é o sócio dele, o sócio do pai, que ajuda a cuidar dos clubes de futebol, que é bem ativo, diga-se por passagem, que aparece, que coloca cara, que dá entrevista, que assim como o pai, eles estão ali lado a lado o tempo todo, pai e filho, comandando os times de futebol. Então o que um faz, o outro também faz, o que um conversa, o outro também conversa, eles com certeza conversam entre si, e o Vasco é o time que eles têm interesse em investir no futebol brasileiro. Mais claro do que isso é impossível. Mais claro do que isso é impossível. Você vê ele conversando com o Zé Colmeia, falando sobre um possível futuro no Vasco da Gama, que pode acontecer. Ele conversando ali sobre Vasco e ainda mandou uma camisa da Força Jovem, foto de uma camisa da Força Jovem para o Zé Colmeia. Pô, o interesse está claro.
O interesse tá claro. O que tá faltando, é claro que a gente não sabe aqui, seria muito importante que o Pedrinho viesse a público esclarecer para o torcedor com uma coletiva o que está acontecendo, que ele aceitasse ser questionado com perguntas sobre o que está acontecendo no Vasco, porque os Mariacos têm interesse em comprar o Vasco. Isso tá muito claro. Se ele não tivesse interesse em comprar o Vasco, ele não teria seguido em rede social, ele não teria nem dado bola para esse papo, e muito menos ficar conversando e comprando camisa da Força Jovem e mandando ali pro Zé Comé, sabendo que o Zé Comé vai tirar print e vai mostrar pro torcedor. Então isso também já é uma forma de você pressionar a diretoria do Vasco. Cada vez mais você cria pressão na diretoria para vender o clube para eles. Então existe sim comprador interessado, existe gente querendo comprar o Vasco, não me venha com esse papo que não tem. O que falta é negociar. E aí se você chegar, pô, é esse valor que eu quero, compra do Vasco. Chegaram a um acordo, cara, nem precisaria você ter arbitragem, nem precisaria você ir na justiça, contra a CAP. Era só sentar, chegar a um valor em comum. Olha, esse é o valor. É isso que a gente quer pro Vasco nas próximas temporadas. Um time brigando por títulos, um time competitivo. Assina tudo em contrato. E pronto, tá acabado. O Pedrinho continua como presidente do Vasco. O Pedrinho sairia muito bem com o torcedor. O torcedor falaria, realmente, o Pedrinho foi verdadeiro, foi justo, foi honesto. Tirou a 77 do Vasco, mas procurou um investidor sério que queria transformar o Vasco em um clube vencedor, com dinheiro para investir no futebol brasileiro. O Pedrinho sairia como herói, ou ele pode sair como vilão, de tentar retomar o controle pro associativo, que é algo que, com certeza, tem brecha jurídica para os sócios do Vasco entrarem na justiça e fazer a justiça acontecer, que é o Vasco não ser do associativo. O associativo não pode ter o controle do Vasco. O Vasco tem que ser um clube no qual realmente ninguém saiba quem é o presidente. Que só se lembre, porra, foi o Pedrinho que vendeu pro tal cara, que transformou o Vasco nisso e agora o Vasco campeão brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil, qualquer coisa que seja. O torcedor do Vasco quer ver o time brigando por títulos de novo. E não é com o associativo que a gente vai ver o time brigando por título. A gente vai ver o Vasco em 2025 com o associativo de novo brigando para não cair. De novo, quem sabe o meio de tabela comemorando a semifinal de Copa do Brasil. Olha o nível. Então tá aí. Os caras têm interesse. Basta o Vasco sentar, conversar com a CAP, todo mundo. Resolveu, pronto. Ó, a CAP, você quer esse tanto de dinheiro? Beleza, vendeu a sua parte. O Vasco quer esse tanto de dinheiro? Ok. Simples. Sentar na mesa como homens e resolver tudo em prol do Vasco. Sem ego. Em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o caminho. O caminho do Vasco é SAF. O caminho do futebol brasileiro para times que não tem como mais. Cara, não tem como o Vasco sanar essa dívida pro ano que vem e ter um super time. A gente sabe que não tem. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês estão achando desse assunto todo. Mas claro que isso é impossível. Os caras estão muito querendo comprar o Vasco. Sabem da grandeza do Vasco. Sabem que é um clube gigante. E se são pessoas que têm capacidade de fazer o Vasco campeão de novo, eu estou fechado. Porque eu não suporto mais sofrer por futebol. Eu quero ver essa camisa, ó, lá em cima. Eu quero ver o Vasco de novo brigando por títulos. Ser campeão ou não, cara, isso é com o tempo. Mas se o time tá todo ano batendo na tecla, todo ano brigando por título brasileiro, todo ano aí chega semifinal, final de Libertadores, semifinal, final de Copa do Brasil, tu vai ganhar, irmão. Tu vai ganhar. Isso é o futebol. Beleza? Fica nessa, abração do Frentista com nós.